na imutável lei de perfectibilidade que estabeleceu para os seres humanos, o que poderá fazer depois de havê-los iniciado nas leis físicas do movimento e ter-lhes revelado os motores com os quais muda a face do globo? Senhor Georges. O nosso episódio de hoje está na Revista Espírita de abril de 1858 e tem como título Período Psicológico. Kardec nos diz que, apesar das manifestações dos espíritos terem ocorrido em todas as épocas da humanidade, era incontestável que naquele momento elas aconteciam de maneira mais contundente, de forma excepcional. Interrogados sobre isso, os espíritos foram unânimes em dizer que eram chegados os tempos programados pela providência divina para essas manifestações universais, para a eclosão dessas verdades divinas em diferentes localidades, dissipando as trevas da ignorância, contribuindo para eliminar os preconceitos, para semear o solo das verdades divinas no coração do homem. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o germe do amor, já podemos divisar estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. Uma nova era que começa e prepara a regeneração da humanidade. E isso foi dito no século XIX, 1857, 1858. E Kardec publica nesse artigo uma carta de um dos seus assinantes, o Sr. Georges, que discorre de maneira notável sobre esse pensamento. Nós gostaríamos de ler apenas alguns trechos dessa carta publicada por Allan Kardec. Cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências matemáticas e físicas, e provavelmente foi tendo em vista dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs durante muito tempo à manifestação dos espíritos, como se tal manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo, que requer o estudo da ciência. Depois dos imensos progressos realizados, não seria impossível que o novo período que deve suceder-lhe fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. O homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço, a marcha dos astros e o movimento geral do universo não tem mais segredos para ele. Chegado a esse ponto culminante, do qual a história da humanidade não oferece nenhum exemplo, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nos séculos recuados, parece-me racional pensar que a ordem psicológica lhe abre um novo caminho na via do progresso. Esperemos, pois, que se aproxime o momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso venha iniciar-nos em novas, grandes e sublimes verdades. Cabe a nós compreendê-lo e secundá-lo na obra da regeneração. Kardec concorda em seu artigo com o Sr. Georges sobre a chegada desse período psicológico,
sucedendo um período mais positivista, mais científico, e afirma que o período científico não teria ainda chegado ao fim naquele momento. Teria ainda muito mais coisas a avançar, a desbravar, a conhecer. No livro A Gênese, logo no início, Kardec fala do caráter da revelação espírita. E antes de desenvolver o raciocínio sobre a revelação espírita propriamente dita, ele nos fala do caráter de toda e qualquer revelação. E ele nos diz que em todas as épocas da humanidade, nas diferentes localidades, nas diferentes partes do globo terrestre, nas diferentes culturas, Deus sempre enviou seres mais evoluídos, conhecidos como missionários, como homens de ciência, como gênios, com o objetivo de impulsionar, de ajudar o progresso de determinado grupamento. Esses seres que muitas vezes nós não compreendemos muito bem, que quando vemos a sua história percebemos uma dificuldade deles na adaptação naquela cultura, naquele grupo, normalmente são muito incompreendidos, mais tarde são admirados pela inteligência, pela sabedoria ou pela bondade, nada mais são do que espíritos que já evoluíram mais do que nós e que então são convidados a contribuir conosco. Se nós pararmos para pensar nisso de uma forma simplificada, talvez fique mais fácil entender. Imaginemos uma turma que, por exemplo, está aprendendo a ler, está sendo alfabetizada. Se nessa turma todos os componentes estão nesse mesmo processo tentando alfabetizar-se, vai demorar um pouco mais de tempo para que todos consigam alfabetizar-se. Mas se nós pegamos esse grupo e acrescentamos a ele alguém que já está alfabetizado, há algum tempo inclusive, que já tem mais facilidade até de ensinar a ler, uma espécie de monitor, tutor ou professor, com certeza esse grupo vai desenvolver-se mais rápido. E assim acontece conosco. Ainda estamos dando os primeiros passos em muitos aspectos do conhecimento divino. Então, quando alguém que já domina esse determinado aspecto convive conosco cotidianamente, primeiro vai causar estranheza, não compreenderemos muito bem, poderemos admirar, mas esse ser um pouco mais avançado ou muito mais avançado do que nós, deixará suas marcas, deixará seus aprendizados, seu exemplo e vai nos impulsionar a segui-lo, na senda da sabedoria e na senda do desenvolvimento dos nossos sentimentos, da moral. Outro ponto muito importante abordado por Kardec é que, apesar das manifestações dos espíritos, da mediunidade sempre ter existido, ter acontecido em todas as épocas da humanidade, nas mais diferentes culturas, ele afirma que o conhecimento em si desse fenômeno, a iniciação nesses conhecimentos mais profundos, chamado em muitas culturas de doutrina secreta, isso, na verdade, nos povos antigos, não era algo aberto a todos. Não eram todos que tinham acesso a esse conhecimento, a essas verdades. Normalmente eram iniciados, grupos mais seletos e secretos. E isso é abordado no livro Depois da Morte, por Leon Denis, um dos meus autores preferidos. Aqui na primeira parte desse livro, Depois da Morte, Leon Denis vai falar da doutrina secreta, dessa espécie de essência, de verdade, que estava presente na Índia, no Egito, na Grécia, na Gália, no cristianismo, e que, conforme dito por Allan Kardec nesse artigo que estamos trabalhando, é também contado com maiores detalhes aqui por Leon Denis, que essa doutrina secreta era compartilhada por grupos de iniciados, por um grupo seleto, e que muitas vezes a parte que o povo tinha acesso eram apenas os rituais, os adereços, a parte mais exterior da coisa, a parte mais exterior daquela prática,
mas a essência, o ensinamento realmente ficava ali nas catacumbas, nos mausoléus, escondida. E é por isso que Kardec diz aqui: o que se passa hoje tem um caráter bem diverso. As manifestações dos espíritos são gerais. Os espíritos não mais ensinam nos recintos fechados e misteriosos de um templo inacessível ao vulgo. Esses fatos se passam à luz do dia. Falam a todos uma linguagem inteligível por todos. Tudo, pois, anuncia, do ponto de vista moral, uma nova fase para a humanidade. E sobre essa nova fase da humanidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, o Espírito de Verdade diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a esse tema tão interessante, com um artigo de setembro de 1858, com o título Propagação do Espiritismo. Aguardem!